Fala galera, beleza? Galerinha, hoje nós vamos instalar aí os principais plugins essenciais aí para WordPress e WooCommerce para a gente deixar nossa loja top, tá? Então quem seguiu o último vídeo aí, nós paramos na parte que nós já tínhamos instalado o tema, nós já tínhamos feito as configurações iniciais aí. Eu vou entrar agora na página de plugins. Então aqui agora, se você seguiu o vídeo até aqui, a gente já instalou o Brazilian Market com o WooCommerce, que ele é um plugin obrigatório para lojas brasileiras, tá? Que o WooCommerce ele não tem o campo CEP, então ele faz algumas modificações aqui, inclusive adicionar o campo CEP, que vai ser muito útil, principalmente depois para a gente integrar a parte de pagamento online, tá? A gente também instalou junto com o tema o Contact Form, que é para a gente fazer os formulários, né? A gente também instalou o Elementor, que ele é um editor de sites, né? Um construtor de sites, facilita e fica bem mais bonito aí para fazer as páginas. Nós instalamos também o MailChimp junto com o tema, que é para a gente cuidar da parte de envio de e-mails, apesar de que a gente não vai usar ainda, porque nós estamos sem servidor de e-mail. Nós instalamos também o adicional do Payment on Delivery, que é para a gente deixar a opção de pagamento na entrega com opções, né? Apareceu o cartão, Pix, cartão de crédito, cartão de débito, e no caso do dinheiro perguntar se a pessoa precisa de troco. Já vem bem mais formatadinho aí para quem trabalha principalmente com delivery. Junto com o tema também veio o Safe SVG, que é para a gente fazer uma melhoria nas imagens, né, para elas ficarem aí no formato melhor e também mais leve, enfim, dar uma sanitizada, como o pessoal fala, nas imagens, né, veio junto com o tema também. A gente também instalou o WooCommerce junto com o tema, que é para transformar basicamente o nosso WordPress em uma loja virtual. Ele libera essas abas pedidos, clientes, cupons, relatórios, enfim, inclusive a parte aqui de produtos também. E junto com o tema ele vem com o Dmart Core, tá? Então só relembrando, nós instalamos adicionalmente o Brazilian Market on WooCommerce, nós instalamos adicionalmente também o Payment on Delivery e instalamos adicionalmente o... foi só esses dois, né? Isso, só esses dois mesmo que nós instalamos adicionalmente, e tanto o Contact Form quanto o Elementor, quanto o MailChimp, quanto o Safe SVG, quanto o WooCommerce e o Dmart Core, eles vieram instalados junto com o tema, tá? Então, se você seguiu o vídeo até agora, a gente está nessa parte agora e a gente vai continuar com os plugins aí obrigatórios. Obrigatórios não digo, mas eles são essenciais aí para quem trabalha principalmente com a parte de delivery, né? Que ajuda bastante. Bom, vamos adicionar o primeiro plugin. Nós vamos aqui em adicionar plugin. Lembrando que eu vou deixar a lista completa dos plugins aí para vocês, tá? Ou no primeiro comentário fixado, ou na descrição, ou um link para acessar essa lista. O primeiro que a gente vai utilizar, ele tem aqui na loja, tá? É o Business Horror Indicator. Esse plugin, ele é bem bacana. Enquanto eu vou instalando aqui, eu vou falando com vocês. Todo plugin que a gente for instalar, a gente clica em instalar, depois que ele instalar, a gente vai clicar em ativar, tá? Ó, instalado, ativar. Esse plugin é bacana, por quê? Porque ele aparece, para quem trabalha com delivery, o horário de abertura e fechamento, tá? Então ele já está instalado aqui. Eu vou clicar aqui em Settings. E aqui eu consigo definir as seguintes configurações. Aqui o nosso fuso horário e aqui se eu quero um formato de horário de 12 horas ou de 24 horas. Vou deixar 24 horas. O bacana desse plugin é que ele já salva automático, tá? Não precisa ficar clicando em salvar. Nessa aba aqui, Hours, deixa eu fechar essa parte aqui do Elementor para ficar mais limpo. Aqui nessa parte de Hours, a gente vai colocar uma localização. Isso permite, caso vocês tenham mais de uma localização, a gente consegue criar mais de uma aqui. Então vamos supor que a gente tem 2 hamburguerias ou 3 adegas, dá para a gente adicionar as localizações e um determinado horário para cada localização.
No caso, eu vou fazer só uma, tá? Eu vou chamar essa de padrão, mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? E eu vou vir aqui em Edit Hours e eu vou colocar qual o horário de funcionamento desse meu comércio, tá? Então, vamos supor que esse comércio abre às 9 da manhã, tá? Eu vou preencher todos os horários de abertura aqui para ficar mais fácil. E aí depois a gente preenche todos os horários de fechamento. Sexta-feira, sábado. E vamos supor que domingo é fechado. E aqui eu coloco qual o horário que fecha, né? Então eu posso, por exemplo, colocar que fecha às 6 horas, por exemplo, tá? Então aqui ele vem como 9 AM, AM é amanhã, e 6 PM, que é PM é tarde, tá bom? Então nós vamos vir aqui, colocar 6, opa, colocar 6, vamos vir aqui colocar 6, vamos vir aqui colocar 6, aqui também. E de sábado a gente vai fechar mais cedo, nós vamos fechar 1h da tarde. Bom, então o que eu coloquei aqui? Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9 às 18. E de sábado, das 9 às 13. E de domingo eu não preenchi, porque a ideia é que a gente não abre de domingo, tá? Só um exemplo, vocês preencham conforme vocês acharem necessário. Vou dar um done, ok. Aqui eu tenho a parte do indicador, tá bom? Então aqui é o que vai aparecer de mensagem quando nós estivermos aberto. Então, pensando que de repente a gente tem uma loja de delivery, eu vou colocar a mensagem aqui, estamos entregando, tá? E aqui é quando a gente estiver fechado, tá? Então a gente pode colocar estamos fechados no momento, por exemplo, certo? Aqui a gente vai colocar se a gente quer que inclui o horário e se a gente quer que inclui o dia. No exemplo que eu vou fazer, eu não vou colocar para vocês esses dois dados, tá? Mas se vocês quiserem, é só colocar aqui incluir horário e incluir dia. Aqui eu tenho a parte de abertura e fechamento em breve, tá? Marcando essa caixinha, a gente tem a opção de abriremos em X minutos. Então, nós vamos colocar aqui, abriremos em X minutos. Esse X aqui é para vocês mencionarem quantos minutos faltam para abrir. Então, coloca nesse padrãozinho aqui, abrindo a chave de um lado, fechando do outro e o X na frente, que ele vai puxar esse dado dinâmico, tá? Então, abriremos em, sei lá, se faltar 10 minutos para abrir, em 10 minutos. Fecharemos em tantos minutos, ok? Aqui é a mesma coisa e a gente vai colocar em quantos minutos a gente vai fechar, tá bom? E aqui a gente escolhe qual o tempo que a gente quer. Quero que avisa quando faltar 15 minutos ou tiver 15 minutos de abrir ou de fechar, 30 minutos, 45. Eu vou deixar no padrão aqui que é 45. Então, o que a gente fez aqui? Nós vamos ter uma mensagem de estamos entregando quando estiver aberto e uma mensagem de estamos fechados no momento quando não estiver aberto. E quando faltar 45 minutos para abrir, no caso se for um sábado como eu estou gravando, que a gente abre às 9 da manhã, quando for 8h25 vai aparecer a mensagem abriremos em 45 minutos, tá? Perdão, 35 minutos. E aqui, quando for, por exemplo, a gente fecha às 13 horas hoje, né? Então, já estaria fechado aqui pelo meu horário do computador. Mas quando faltasse 45 minutos para fechar, fecharemos em 45 minutos, beleza? Aí nós vamos vir aqui na parte de tabela, table. Nós vamos ver aqui um modelinho de como isso vai aparecer para mim. Coloquem conforme vocês acharem necessário. Se vocês forem colocar no meio aqui do seu site, ele vai aparecer no formato que vocês acharem necessário, tá? Então, o Display Mode, o que ele é? Ou ele aparece o normal, que seria o dia a dia aqui, ou eu posso pôr no consolidado, que aí ele vai aparecer da forma que eu vou utilizar, por exemplo, tá?
Então, aqui no exemplo de consolidado, ó, segunda a sexta, das 9 às 18, sábado, das 9 às 13, domingo fechado. Tá? E aqui no output, que seria a saída, eu escolho se eu quero uma tabela. Então, no caso, essa tabela aqui ela tem 3 linhas e 2 colunas. Se eu tivesse deixado aqui no normal, ela teria as mesmas 2 colunas, porém agora ela teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Tá? Então, eu vou deixar aqui como consolidado. E aqui, ao invés de usar uma tabela, eu quero utilizar em linha. Depois vocês já vão entender o porquê que a gente vai colocar o em linha, tá? Eu já até peço desculpa aí pela lentidão do meu site, é que eu estou aqui no localhost, tá? Não estou na VPS, então fica um pouquinho mais lento. Então, para mim, ele vai aparecer assim, ó, segunda a sexta, 9 às 18, sábado das 9 às 13, domingo fechado, beleza? Onde que a gente vai usar isso? Ah, só antes de falar onde que a gente vai usar, aqui embaixo vocês têm, se quiser incluir feriados, tá? Então aqui na parte de hours, aqui a gente tem esse campo holidays. Então vamos supor que eu tenho agora em abril, no dia 21, por exemplo, Tiradentes, né? Nós não vamos abrir. Então eu vou deixar sem preencher aqui e eu vou colocar. Então no dia 21 de abril, apesar de ser uma segunda-feira, um dia que a gente estaria aberto, ele vai aparecer como fechado, tá? E lá naquela parte do table, eu coloco se eu quero adicionar o holiday, que é o feriado. Então, quando for no dia 21, além de aparecer o horário de funcionamento, vai aparecer aqui, ó, 21 de abril, fechado. Eu não vou colocar, mas se vocês acharem que vale a pena, é só preencher aqui, tá bom? Essa parte aqui, vacation, seria no caso de férias, tá? Então, aqui na aba Hours, vocês também podem vir aqui em Vacation e colocar o período que vocês vão estar de férias. Então, hoje, por exemplo, é dia 12 de abril. Vamos supor que eu vou sair de férias segunda-feira agora, que é dia 14 de abril. Então, eu vou vir aqui, Vacation, e vou colocar aqui, ó, abril 14. E vamos supor que eu vou ficar até dia 14 de maio, tá? E vou colocar aqui 14 de maio e dou um adicionar. Então, eu tenho, apesar de eu funcionar de segunda a sábado, né? Eu vou ter do dia 14 de abril ao dia 14 de maio, eu estarei em férias. Então, durante esse período de vacation, aqui no table, se eu marcar essa caixinha aqui, vacations, ele vai marcar o horário aqui de quando, os dias de quando eu estarei de férias, tá? Então vai aparecer aqui, ó, de 14 de abril a 14 de maio, fechado. Se eu não marcar aqui, no dia que eu estiver de férias ou for o feriado, ele vai simplesmente aparecer a mensagem que eu configurei, tá? Cadê? Aqui, ó. Ele vai aparecer, estamos fechados no momento, e embaixo, caso eu tenha marcado, ele vai aparecer o nosso horário de funcionamento, tá? Então, para o meu caso aqui, no meu exemplo, eu não vou utilizar a parte de feriados e eu não vou utilizar a parte de férias. Eu vou simplesmente colocar uma informação para o cliente no meu site com os seguintes dizeres: estamos abertos, tá? Ou estamos fechados, e eu vou colocar o horário de funcionamento nosso, beleza? Então, aqui nessa próxima aba aqui, Codes, é onde eu pego os nossos códigos para colocar nos lugares que a gente precisa, tá bom? Isso aqui se chama Shortcode. Ele é um código que a gente copia e a gente pode utilizar ele em qualquer lugar da nossa página. No meu caso, eu vou colocar ele no cabeçalho, tá bom? Então, esse daqui é um indicador para aparecer como aberto ou fechado e vai escrever exatamente o que a gente selecionou aqui no nosso campo, tá? Então eu vou copiar esse shortcode aqui. Aí eu vou vir aqui na nossa parte de cabeçalho. Se a gente entrar aqui no nosso cabeçalho, a gente vai ver que o cabeçalho está aqui com o logo, uma barra de pesquisa e mais essa parte aqui. E a ideia é eu colocar aqui em cima, beleza? Como que eu consigo fazer isso? Aqui na parte do Woodmart, eu tenho aqui, ó, construtor de cabeçalho.
Se vocês não têm o Hotmart, volta o vídeo onde eu instalo, que eu ensino certinho como fazer, que é um excelente tema. Inclusive dá para vocês baixarem os templates, né, os sites pré-prontos, que ele já vem prontinho aqui no formato que vocês quiserem, tá bom? Bom, aqui eu tenho, o que está com essa estrelinha é o cabeçalho que eu estou utilizando aqui, tá? Então eu vou dar um editar. E aí, se eu vier aqui na parte de editar, eu já vou ver certinho como ele está montado. Então, vai aparecer aqui o logo, ó, tá vendo? Aqui, um espaço, a barrinha de pesquisar. Tá aqui, ó, espacinho, barrinha de pesquisar, outro espacinho. Uma caixa de informação, um espaço e outra caixa de informação. Que é essa caixa de informação, um espaço, outra caixa de informação. Aqui é a parte de baixo, ó. Então, eu tenho uma navegação fixa, que é essa parte aqui. Perdão, é essa parte aqui. Eu tenho um menu principal. Desculpa, gente, voltando. Eu tenho a navegação fixa, que é essa parte aqui. Eu tenho o menu principal, que é esse aqui. E eu tenho um outro menu, que é esse daqui, onde eu tenho aqui Estados Unidos ou dólar. E depois eu tenho os botões, né? Então eu tenho conta, comparar, lista de desejos e carrinho. Tá? Conta, comparar, lista de desejos, carrinho. Então, essa parte aqui, ó, daqui para cima, eu estou editando exatamente nesse cabeçalho aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu quero colocar uma top bar, que seria uma barra em cima dessa parte aqui, beleza? Então, eu vou vir aqui, vou adicionar um elemento e eu vou colocar o que eu quero, que no caso é aparecer a minha data e hora. Então, eu vou vir aqui em texto HTML. Eu ia selecionar o bloco HTML, tem como fazer também, mas é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Texto HTML, e eu vou vir aqui e vou colar o meu shortcode que eu tinha copiado da outra parte, tá? Acho que eu até fechei a tela, depois eu abro para mostrar para vocês. Nesse shortcode, se vocês olharem aqui, ele vai aparecer como Your Location Name. Lembram o nome que eu coloquei, como da minha localidade? Eu coloquei o nome padrão. Então, sempre que eu mencionar aqui MBI, Location, padrão, ele vai trazer a mensagem padrão, que eu coloquei como estamos entregando ou estamos fechados no momento, tá? Eu vou colocar ele aqui centralizado e vou colocar em negrito, tá? Vou dar um salvar aqui. Então, eu já salvei essa parte aqui do texto HTML. Porém, essa top bar está oculta, tanto na área de trabalho quanto no celular. Então, eu vou vir aqui em editar e vou desmarcar a opção aqui da área de trabalho e já vou desmarcar também a parte do mobile, tá? E vou dar um salvar. Salvei aqui, agora eu preciso salvar o cabeçalho. Beleza. Então, se a gente vier aqui agora na nossa página e atualizar, ele já vai aparecer aqui, ó, o cabeçalho, tá bom? Nós vamos editar essa parte para ficar bonitinho, num formato legal, um tamanho bacana, mas vocês podem ver que já apareceu aqui para gente, beleza? Então, o que esse shortcode está fazendo? Deixa eu voltar aqui na parte do plugin. Eu achei que eu tivesse aberto em outra página. Ó, plugin Business Horror Indicator, vou dar uns settings. Se vocês não quiserem entrar em plugins instalados e achar ele, aqui em configurações Business Horror Indicator ele também aparece, tá? Então, ou entra em plugins, acha ele, clica em configurações, ou vem direto em configurações Business Horror Indicator. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando o meu location padrão, deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês, ó, MBI Location padrão, que é esse mesmo nome que eu dei aqui, e está trazendo a informação. Qual informação? Com base nos meus horários de funcionamento, que são esses aqui, ele está trazendo a mensagem que eu escolhi, tá? Então, no caso, como agora é 2h47 da tarde, ele está aparecendo, estamos fechados no momento. Vamos fazer um teste? Vamos vir aqui nos nossos horários de funcionamento e vamos colocar que a gente fecha hoje às 4 horas da tarde. 4 horas.
Então, de sábado, das 9 às 4. Vou dar um done. Ele está salvando. Beleza, salvo. Vou vir aqui e vou atualizar o site. Ó, estamos entregando. Beleza? Por quê? Porque ele já puxou o horário e viu que está no horário que a gente está aberto. Tá bom? Agora, vamos fazer um outro teste. Vamos colocar que a gente fecha, por exemplo, 3 horas da tarde. Tá? Então, como agora é 2h48, apesar de eu estar aberto, falta pouco tempo para eu fechar. Tá? Vou dar um done aqui. Ele vai salvar. Lembra que eu coloquei para, se tiver 45 minutos antes ou depois, para avisar? Então, se tudo der certo, é para aparecer. Fecharemos em X minutos. Tá? Vamos fazer um teste aqui. Ó, fecharemos em 12 minutos. Se eu quiser editar, por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Estamos abertos, mas fecharemos em X minutos. Vamos dar um save aqui automático. Beleza, então agora aquela mensagem tem que aparecer. Estamos abertos, mas fecharemos em X minutos. Vamos ver? É isso aí, ó. Estamos abertos, mas fecharemos em 11 minutos, porque agora é 2h49. Tá? Vamos fazer o último teste de abriremos. Não estamos abertos, mas abriremos em X minutos. Vou até colocar maior aqui, ó, no momento. Então, qual que é a mensagem que tem que aparecer se estiver próximo a abrir? Não estamos abertos no momento, mas abriremos em X minutos, tá? E agora eu vou entrar aqui nos horários e vou editar como se a gente fosse abrir às 3 horas da tarde. Então vamos supor que eu, sei lá, sou uma adega, que eu vou abrir sábado 3 horas da tarde e eu fecho 11 horas da noite. Então hoje, sábado, o horário seria das 3... Opa, perdão, aqui tem que colocar da tarde, tá? Senão seria 3 da manhã. Eu, de sábado, abriria às 3 da tarde e fecharia às 11 da noite, tá bom? Agora é 2h50, então faltaria 10 minutos para eu abrir. Vou dar um done. Já configurei a informação aqui de não estamos abertos no momento, mas abriremos em X minutos. E agora eu vou aqui no site para testar. E beleza, ó. Não estamos abertos no momento, mas abriremos em 10 minutos. Nosso relógio atualizou para 2h51 agora. Vamos atualizar para ver se vai aparecer 9 minutos? Aí, ó, belezinha. Então, vocês trazem um dado dinâmico aqui para quem vai utilizar, tá bom? Para quem vai acessar o site de vocês, beleza? Deixa eu voltar aqui o horário que a gente tinha colocado, que eu mudei só para mostrar para vocês que aparece quando está próximo para abrir ou próximo para fechar, tá? Então, eu voltei aqui o nosso horário de funcionamento. Então, a gente funciona de segunda a sexta, das 9 às 18, de sábado, das 9 às 13, tá? Vou vir aqui na parte da tabela para mostrar, tá? Ó, horário de funcionamento. Segunda a sexta, das 9 às 18, sábado... Eita, eu esqueci de mudar o PM, gente. Desculpa, viu? Que tá como 9 da noite aqui, ó. Então, das 9 da manhã a 1 da tarde. Vou esperar ele salvar. Vou vir aqui no table. Agora sim, ó. Segunda a sexta, das 9 às 18, sábado das 9 às 13, domingo fechado. E eu quero pôr essa informação lá, tá? Aqui tá aparecendo que agora vai aparecer como estamos fechados, né? Que já passou das 13
da 1 da tarde, ó, estamos fechados no momento, mas eu também quero colocar essa informação. Qual o nosso horário de funcionamento? O cliente entende que estamos fechados, mas abre hoje? Não abre hoje? Qual é o horário de funcionamento? Então, nós vamos utilizar outra informação aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui em codes, outro shortcode, o nome não veio da cabeça agora. A gente vai utilizar outro shortcode. Qual é esse shortcode? A gente vai usar esse Business Hours shortcode. Então, esse shortcode, ele mostra o horário de funcionamento, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos copiar esse shortcode, nós vamos lá no nosso editor de cabeçalho, vou até fechar aqui para vocês verem, a gente estava em Woodmart, construtor de cabeçalho, e a gente tem aqui o texto HTML que nós configuramos para aparecer aqui em cima, tá? Então eu vou editar, já tem aquele que nós colocamos de aberto ou fechado, e eu vou colocar na linha de baixo o próximo shortcode, que é aquele que a gente copiou aqui, tá bom? Então eu vou pegar esse shortcode aqui, eu vou centralizar. Esse aqui eu não vou colocar negrito, tá? Para lhe dar ênfase na parte aqui de cima, mas também deixar essa parte aqui de baixo. E aqui a gente só tem que configurar qual é o horário de qual estoque que ele está puxando, tá? Então, no caso, MBI Horse Location padrão, beleza? Vou dar um salvar. O que isso daqui vai fazer? Além de mostrar o estamos fechados ou estamos abertos, ele também vai aparecer embaixo o nosso horário de funcionamento. Ele teria que aparecer igual tá aqui nesse exemplo, tá? Vamos fazer um teste? Vou dar um salvar aqui, vou dar um salvar cabeçalho, e aí nós vamos atualizar a página. E tá aí, ó, já apareceu sem formatação, feio pra caramba. A gente tem que editar isso, mas já apareceu aqui, ó. Estamos fechados no momento e aqui vai aparecer o horário de funcionamento, tá? Isso a gente fez aqui, beleza? Aqui tem um jeito errado de fazer, né? Que seria a gente vem aqui, seleciona o tamanho que a gente quer, vem aqui, seleciona o tamanho que a gente quer. Só qual que é o problema? A gente está fazendo um site para a gente aparecer bem na internet, tá? Então, a partir do momento que eu coloco aqui como título 2, eu já estou mexendo com a parte de SEO. Então, isso aqui não é só o tamanho da mensagem, tá? Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, ó, título 2 e aqui título 3 e dar um salvar, salvar cabeçalho, pode ser que aqui já fique melhorzinho, ó. Ficou até grande demais, tá vendo? Então vamos supor que vou fazer do jeito errado para vocês, para depois vocês entenderem o jeito certo, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 3 e vou colocar aqui 4. E a gente vira aqui, ó. Olha lá, já está ficando melhorzinho, tá vendo? É que para mim aqui ele aparece essa barra porque eu estou como editor, mas para o cliente, deixa eu abrir aqui uma guia anônima. Tem alguma coisa errada aqui para editar. Para o cliente também tá feio, ó, tá vendo? O espaço aqui não tá legal não. Aí, continuando do jeito errado, dá pra gente vir aqui, de repente dar um espacinho aqui em cima, dar um salvar. Ó. Esse é o jeito que eu aprendi de ir fazendo aqui, tá? Mas, se vocês entendem um pouquinho de HTML, dá pra gente fazer um código HTML, tá? Porque aqui o que acontece? Deixa eu voltar aqui para parágrafo. Aqui o que acontece? Se a gente sair de visual e a gente clicar em texto, a gente vai ver que ele criou um código HTML. Fiquem tranquilos, não é a intenção do site de vocês aprenderem programação, mas só para vocês saberem como é que funciona, tá? Então, essa parte visual que a gente fez aqui, ele gerou esse texto aqui, né? Então, eu tenho um alinhamento central, o strong é para deixar em negrito, e a gente tem aqui um código que é o MBI padrão, beleza?
Aí a gente tem também na linha de baixo um alinhamento no centro e a gente tem aquele outro, aquela outra informação que a gente colocou, aquele outro shortcode que a gente colocou, tá? O que eu sugiro para vocês? Não sabe programação? Abre o ChatGPT e fala aqui para ele. Vou colocar aqui, ó, preciso que formate para tamanho. Vamos usar a ideia do Word, tá? Tamanho 18. E aqui na de baixo, preciso que formate para tamanho 14. E aqui ele vai falar para mim, ó, tá vendo? Vou copiar esse código aqui, vou vir aqui no meu construtor de cabeçalho e ao invés de eu mexer no visual, agora eu só substituo aqui, tá? Então o que ele fez aqui basicamente? Ele incluiu essa parte aqui, ó, font size 18 pixels. E o resto continua igual. E aqui embaixo, font size 14 pixels. Vamos ver se ficou melhor? Dá um salvar, salvar cabeçalho. E é isso aí, ó. Tá vendo? Ele está bem desconfigurado ainda. Ele não puxou aqui a configuração, mas eu não mexi nessa parte aqui de parágrafo, tá? Eu não vou ficar editando isso aqui com vocês, porque, como eu disse para vocês, a ideia do site não é ensinar programação para vocês e nem fazer vocês aprenderem a fazer essas edições. Então, colocando lá no ChatGPT, vocês conseguem construir no cabeçalho bonitinho para ficar configurado para vocês, tá? A ideia é realmente mostrar que deu certo aí a parte a parte de trazer os dados dinâmicos, tá? Eu estava bem enrolado aqui falando com vocês que eu estava buscando aqui o modelinho que eu tenho. Eu vou substituir aqui, ó. E vou colocar já um modelinho, tá? O meu está um pouquinho mais trabalhado, porque a gente colocou aqui no formato flex, a gente alinhou diferente aqui. Eu já coloquei também qual cor que eu quero, que no caso aqui está com o branco, tá? Fonte 20, fonte 16. Vou dar um salvar aqui. Aí a única coisa que para o meu padrão que eu trouxe, como o texto aqui ele está branco, ele não vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Porque ele está branco. Então eu vou ter que colocar um fundo preto, porque se eu deixar o fundo branco com o texto branco, não vai aparecer. Então eu vou vir aqui na top bar, vou vir em estilo, vou colocar aqui, apesar de estar como branco lá, eu vou colocar aqui também, ó, esquema de cor do texto, tá? Não é aqui não, pô, é aqui, ó, do lado. Aí, caramba. Não é aqui sim, ó. Cor de fundo, desculpa, gente. Vou puxar aqui no preto, ó. Então, a cor de fundo preto e o estilo de fundo claro, porém eu já mencionei aqui no texto também para ficar branco, tá? Vamos ver se ficou bom. Olha lá, certo? Então, como eu falei para vocês, a ideia não é mostrar código, como fazer e tal, é simplesmente mostrar que dá para aparecer lá em cima, tá? Coloque no chat GPT de vocês aí e pede certinho o que vocês querem colocar que vai aparecer balinha, beleza? Bom, aqui a gente fez para a parte do desktop, tá? Então, se eu atualizar aqui, ó, o desktop já está bonitinho. Só que, vou apertar um F12 aqui para a gente colocar aqui como mostrar no celular. No celular eu não tenho essa informação, tá? Então o que eu vou fazer? Deixa eu pegar o meu código que eu tenho aqui do mobile, que eu já tenho prontinho também. Eu vou vir aqui no cabeçalho, aba mobile, vou adicionar um elemento, vou colocar texto HTML, vou vir aqui em texto e vou colocar o meu código que eu já tenho. Basicamente, o que muda? Aqui eu estou usando uma fonte 16 para a parte de cima e uma fonte 12 para a parte de baixo, tá? Vou dar um salvar, salvar cabeçalho.
Que bala! O meu ficou um pouquinho maior porque o padrão que eu tenho um horário só de segunda a sábado. E aí o domingo é como fechado. Por isso que não apareceu bonitinho aqui, tá? Deixa eu até mudar para vocês verem que no caso do meu comércio, o horário de sábado aqui é o mesmo horário de funcionamento dos outros dias. Se eu colocar aqui que de sábado também vai até às 6, mudei de segunda a sábado, das 9 às 18, domingo fechado. Ele diminui a quantidade de escrito aqui, né? Então, ao invés de ele pular o fechado aqui para a linha de baixo, ele vai aparecer tudo aqui na mesma linha. Aí, ó, estamos entregando segunda a sábado, das 9 às 18, domingo fechado. Por isso que eu não quero deixar o código pronto para vocês fazerem conforme o que tem que fazer para vocês, tá? E se não tiver importância da questão de mexer aqui, se vocês quiserem ir colocando aqui como título e tal, é que lá na frente a gente vai ter que mexer para engajar melhor nas buscas de SEO, beleza? Bom, então o que a gente fez aqui? A gente instalou o plugin Business Hour Indicator, tá? Que ele faz basicamente o quê? Ele coloca os horários de funcionamento e ele permite via shortcode vocês colocarem essas informações, ou aqui no caso do que eu utilizei no cabeçalho, ou em qualquer lugar do site de vocês também, tá bom? Dá para colocar em qualquer lugar essa informação. Dá para vocês porem no pop-up, enfim, onde vocês quiserem, de forma que, agora de forma dinâmica, com base naqueles horários que vocês configuraram aqui, tá? Ele vai aparecer aqui de forma dinâmica, se nós estamos abertos ou fechado e se nós estamos e qual o nosso horário de funcionamento, tá bom? E aí quando vocês precisarem mexer em horário de funcionamento, não precisa vir no cabeçalho aqui e mexer, é só vocês virem aqui nos horários e editar ele, que ele já vai trazer de forma dinâmica aqui, beleza? Galerinha, eu ia fazer tudo num vídeo só, mas eu vou fazer separado porque senão vai ficar um vídeo muito grande, tá? Então esse foi o vídeo aí do Business Hour Indicator para você que tem delivery aí e quer colocar uma parte avisando se está aberto ou fechado e também colocando o horário de funcionamento para o pessoal saber, tá bom? Então o vídeo de hoje é esse. Eu vou fazer o próximo vídeo aí com o próximo plugin da lista e aí a gente faz em playlist aí para deixar bem explicadinho e já ir colocando todos os plugins, beleza? É isso aí, galerinha. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amiguinhos, que no final vocês vão ter um site bem bacana aí para vocês conseguirem ou usar para o próprio comércio de vocês ou até de repente montar para alguém aí e ganhar um dinheirinho, beleza? Tamo junto e é isso aí.